Boa tarde, gente. Hoje é sobre esse SSD da Kingston, um A400 de 960 GB. E o problema dele é aquele clássico problema de SATA firme S11. Né? Você insere ele e ele reconhece com esse nome. Você está vendo ali no disco 1 que ele está não alocado. Esse é um dos sintomas, né? Então ele não reconhece no sistema. Vamos tentar abrir ele no RStudio. Vamos fazer um refresh aqui, tá vendo? Ele aparece como SATA firme S11, não aparece o nome do dispositivo e ele fica como se fosse um dispositivo sem sistema, né? Tenta escanear ele e ele não consegue fazer nenhum tipo de leitura. Bom, esse erro é um erro muito comum em dispositivos SSD, né? Onde há um problema no firmware e ele fica reportando, na verdade, o nome do controlador. Então ele não consegue fazer nenhum tipo de leitura. Ele perde a comunicação entre o controlador e os bancos de memória, né? Então a gente bota aqui na nossa placa de recuperação para ver como ele se comporta. Então ligando ele deu para ver que ele não reconhece automaticamente. Então a gente tem que tentar fazer um reconhecimento forçado, digamos assim. Então a gente acha ele ali, ó, o Kingston, faz um entre aspas é o nome do controlador, né? É o nome do fabricante. E o modelo dele é esse PS3111, Kingston A400. O S11 vem daí, desse Phison 3111. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está carregando um loader, que se chama, né? É como se a gente forçasse o carregamento de um sistema, simulasse o sistema dele, já que o controlador dele está inativo, né? Esse processo ele demora um pouco, né? Para carregar todo esse loader para dentro do nosso equipamento, né? Então carregou agora. Vou fazer um teste aqui de tentar ler alguns módulos do firmware dele, só para ver como é que ele tá, ver se ele está respondendo bem, né? Aí deu para ver que ele conseguiu ler esses módulos. Esses módulos contêm vários parâmetros que fazem leitura, gravação e vários outros. Vou tentar fazer um backup dele aqui. É sempre bom fazer um backup. Ele deu 2 erros ali, né? Módulo 8001. E vamos esperar para ver que ele vai retornar. Ele ainda está reconhecendo como SATA firme S11, né? S11 vem do Phison 3111. Na verdade, o nome completo do controlador é Phison 3111-S11. Por isso S11. Bom, o nome do controlador aparece S11 no lugar do modelo quando o dispositivo detecta algum erro crítico no sistema, então ele entra em modo de proteção para proteger o próprio aparelho e os seus dados. Então ele fica reportando o nome do controlador. Aqui eu estou tentando reidentificar ele para ver se por algum milagre ele volta, né? Dou um ok aqui para ver se ele volta. É muito raro isso, mas é só uma tentativa. Você vê que o modelo com o S11 não aconteceu nada. Então o que a gente tem que fazer agora, né? Eu vou tentar ler aqui algum setor, primeiro setor, para ver se a gente tem acesso. Tá vendo? A gente consegue ler aqui o primeiro setor dele, ó. Então é algum ponto positivo. Ele está vivo, né? Então qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que construir o tradutor dele novamente, ou criar o tradutor, né? Create Translator. E na verdade, o controlador, ele entra em modo de proteção, então ele perde essa comunicação. Então esse translator é isso, a gente tem que reconstruir essa comunicação. Esse processo ele demora bastante tempo, então eu já pulei para frente, né? Então
após reconstruído o translator, vamos lá tentar extrair os dados. Já vamos ver se ele reconhece. Então a gente cria aqui uma nova tarefa no nosso Data Extractor. Bom, aqui ele reconheceu, está fazendo a nossa clonagem uma velocidade bem lenta, como é de costume nesses casos. Esse defeito de firmware ele é comumente associado a uma degradação das memórias, por isso essa velocidade lenta de leitura. Após essa primeira varredura, eu percebi que mais ou menos 50% da capacidade estava vindo com algum erro de leitura, estava retornando sem nenhum dado. Então resolvi aplicar uma técnica muito interessante, que é aquecer os chips de memória. Isso tem que ser feito com cuidado, com uma temperatura controlada, mas que surte bastante efeito às vezes, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo que tá vindo dados ali? É bem interessante essa técnica, né? Você retira, às vezes ele para, às vezes você volta, ele volta a cuspir dado. E nem sempre é calor, pode ser frio também, depende. E aí eu botei só uma câmera térmica como curiosidade, né? Ele é o controlador, chip de memória mais ou menos 70 graus. Essa foi mais ou menos a temperatura que mais me deu resultado, né? E esse processo aí demorou bastante, hein? Vários dias. Bom, depois de todo esse tempo e cuidado, devagar e sempre, tá aí o resultado. A imagem salva. Estou usando aqui outro programa de recuperação. E eu acho que a gente recuperou acho que 90% da... Consegui ler 90% da superfície. E foi muito bom o resultado. As pastas mais importantes, os arquivos, foram recuperados com sucesso.